Continuando o vídeo anterior a este aqui, eu estou montando essa playlist aqui no canal de Introdução à Economia e o livro-texto é Introdução à Economia do Mankiw, que foi o livro que eu utilizei na graduação, na Faculdade de Economia, na disciplina de Introdução à Economia, que foi uma matéria anual, inclusive. Nós não estudamos todos os capítulos, pelo que eu lembro, mas foram quase todos. E hoje, continuando a playlist, então, seguindo a ordem do livro, e tratando do capítulo 2, que diz o seguinte: pensando como economista, tem um tópico que está escrito o seguinte: o economista como cientista. E o economista como cientista usa o método científico, nós já fiz um vídeo sobre isso, também entende ou aplica, ou pensa a economia também como hipóteses para a explicação de situações econômicas. Existem modelos econômicos. São dois modelos econômicos, a princípio, que o Mankiw traz no livro dele. E o primeiro se chama o diagrama do fluxo circular. Esse diagrama é bem famoso na economia, o pessoal usa bastante. Para começar, E daí o segundo é a fronteira de possibilidade de produção, que será tema do próximo vídeo. Então, no vídeo de hoje, o primeiro modelo. E para que serve o modelo econômico? Que é uma simplificação da realidade, tá bom? O Mankiw sempre deixa muito claro sobre isso, que os economistas também usam modelos para aprender sobre o mundo, com o objetivo de simplificar e colaborar na didática. Bom, o primeiro modelo, o fluxo circular, é este aqui. Se eu editasse esses vídeos, eu ia deixar aqui na tela, mas como eu não edito, porque eu não tenho condição de editar, é esse fluxo aqui. Não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver. Deu pra mais ou menos ver? Tá na página 24 dessa edição, sexta edição do Mankiw. O que é o fluxo circular como modelo, Ou seja, uma simplificação da realidade econômica para que a gente possa compreender toda a situação de uma maneira melhor. O fluxo circular. Diagrama do fluxo circular. Esse diagrama é uma representação esquemática da organização da economia. Então, é uma representação esquemática da organização da economia. As decisões, elas são tomadas por dois atores aqui nesse quadro, tá bom? Por famílias e empresas. Famílias e empresas que interagem nos mercados de bens e serviços. Então, são famílias e empresas que interagem nos mercados de bens e serviços. Onde as famílias são compradoras e as empresas vendedoras. E nos mercados, pelos fatores de produção, onde as empresas são compradoras e as famílias são vendedoras. O conjunto externo de setas representa o fluxo de dinheiro ou de moeda. E o conjunto interno refere-se ao fluxo correspondente aos insumos e produtos. Então, o diagrama, esse primeiro modelo, o diagrama de fluxo circular, é um modelo visual da economia que mostra como a moeda circula pelos mercados entre famílias e empresas. E antes mesmo de entrar no quadro ou no diagrama em si, já indo para o final do texto, ele diz que esse diagrama ele é extremamente simplificado, só envolve dois atores, que são famílias e empresas, mas dá para deixar ele cada vez mais complexo, incluindo também os papéis representados pelo governo e pelo comércio internacional. Mas nesse momento só tem esses dois principais elementos, que são empresas e famílias. Bom, eu vou citar o exemplo usando o que o Mankiw mesmo traz aqui no livro, que é o caso de uma cafeteria. Então vamos dar a volta, vamos imaginar que você vá vamos dar uma volta pelo fluxo circular, acompanhando o caminho que faz uma nota de dinheiro, de moeda, ao passar de pessoa para pessoa na economia. Então este é o quadro. A ideia de se estudar o diagrama do fluxo circular é entender o movimento todo que ocorre com a moeda, por onde que ela passa e o que acontece, Vamos imaginar que a nota comece em uma família. Então nós vamos começar aqui, na família. Tá vendo? Bem aqui. E ela vai realizar um gasto agora. O que é a família? A família compra e consome bens e serviços, a princípio. Então ela vai realizar um gasto no quê?
no mercado de bens e serviços. Mas vamos continuar a história do Manquil. Vamos imaginar que a nota comece em uma família dentro da sua carteira, digamos. Se você quer comprar uma xícara de café, deve levar sua nota a um dos mercados de bens e serviços de economia. Bens e serviços de economia. Onde eu parei? Achei. Por exemplo, a Starbucks mais próxima. Ali você pega a sua nota e gasta em sua bebida predileta. Ao passar pelo caixa, ou pela caixa registradora da loja, a nota torna-se receita da empresa. Então veja que está ocorrendo uma transformação não, mas um movimento da moeda nesse fluxo circular, esse diagrama do fluxo circular. Entretanto, o dinheiro não fica muito tempo na Starbucks, porque a empresa o utiliza para comprar insumos nos mercados de fatores de produção. Por exemplo, a Starbucks pode usar a nota para pagar um aluguel ao locador em troca do espaço que utiliza, ou para pagar o salário de seus funcionários, ou mesmo distribuir lucros. Seja como for, o dinheiro entra para a renda de alguma família e volta para a carteira de alguém, ou volta à carteira de alguém. Nesse ponto, a história do fluxo circular da economia recomeça. Então essa é a ideia por detrás desse fluxo circular, diagrama do fluxo circular, é trazer essa ideia básica que os componentes da economia, como que os componentes da economia se encaixam. Então ele deu um exemplo do café. Se você consome, se você realiza um gasto, você vai ter algum mercado de bens e serviço, e esse gasto entra para a empresa que produz e vende bens e serviços, que por sua vez precisa também remunerar os fatores de produção no mercado de fatores de produção. Então são 4 elementos que compõem esse fluxo circular. Os 2 principais, que são famílias e empresas, mais 4 quando envolvem também os mercados de bens e serviços e os mercados de fatores de produção. As famílias compram e consomem bens e serviços, possuem e vendem fatores de produção. Por isso que temos 4. As famílias, da mesma forma como elas compram e consomem bens e serviços nos mercados de bens e serviços, elas também ofertam ou vendem, fatores de produção, como trabalho, terra e capital. E os fatores de produção são as famílias que vendem e as empresas compram eles. E as famílias vendem os fatores de produção para quem? Para as empresas. As empresas contratam e usam fatores de produção. E a mesma empresa remunera por meio de salários, aluguéis e outras formas. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje sobre esse primeiro modelo. Se você se interessou, dá uma olhada no livro ou pesquise sobre para ter uma ideia básica de economia, sobre os componentes básicos da economia. Próximo vídeo, então, segundo modelo, a fronteira de possibilidade de produção. Beleza? Valeu!